CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para vocês que já estão nos assistindo. Neste momento, vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, página a página, capítulo a capítulo. Para darmos início aos trabalhos da casa, chamo a nossa querida irmã Nízia Maria para harmonizar o ambiente em nossas casas com a sua música. Obrigada, Nízia, pela música, pelo carinho. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir a Ele que nos amplie a mente, nos abra os horizontes para que possamos, nessa noite, absorvermos os ensinamentos e que eles possam nos servir para o nosso crescimento moral, espiritual, e para que possamos, juntos, construir um mundo melhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade aos guias espirituais da CEIP e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Damos graças a Deus e, nesse momento, damos início ao estudo do Livro dos Espíritos. Queridos e amados irmãos, vamos tirar a nossa máscara, né? E essa máscara é que a gente está sempre usando, mas para fazer a live tem que ser sem a máscara. Boa noite para todos, que Jesus nos abençoe. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. É o capítulo 7, a infância. As perguntas vai da 379 a 385. Esse tema é um tema muito importante
E é muito discutido dentro das nossas reuniões, as pessoas têm muita curiosidade sobre o assunto. Então é bom que a gente prestemos bastante atenção e procuremos desenvolver o assunto com atenção para poder nós aprendermos, conseguir apreender, né, o esclarecimento que os espíritos superiores dão das perguntas feitas por Kardec. Na pergunta 379, que é a primeira pergunta desse grupo de perguntas, Kardec fez a seguinte pergunta: é tão desenvolvido ponto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento que dispõe. É claro que essa pergunta ela vai se desdobrar nas seguintes. Então vamos continuar na 380. 380. Abstraindo do obstáculo que as imperfeições dos órgãos opõem à livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? Aí vem a resposta. Desde que se trata de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvido, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que anima. Este, pois, tem, efetivamente, limitada inteligência, enquanto a idade não lhe amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Há um fato de observação que se apoia nesta resposta. Os sonhos de uma criança não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre pueril é o objetivo dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Bem, a pergunta que os espíritos vêm dizendo aqui, logo na primeira e na segunda, ele fala da influência dos órgãos, né? Que o espírito, para se comunicar, ele precisa ter um aparelho para que ele possa se manifestar. Ele tem toda uma inteligência, ele é um espírito que já teve outros aprendizados, tem já desenvolvido no espírito em si, né? No ser espiritual em si, potencialidades muito grandes. Mas acontece que para ele manifestar essas potencialidades, ele tem que ter um instrumento, e esse instrumento é o nosso corpo material. E nós sabemos que o corpo material ele é desenvolvido aos poucos, né? Na fase de evolução que está os espíritos que estão encarnados na Terra, ele tem que passar por esse período de amadurecimento do aparelho, do órgão, do corpo que ele vai usar. E essa ligação do espírito com o corpo, ela se dá lentamente. Se nós lermos o capítulo da reencarnação de Sigismundo, no livro Missionário da Luz, o André Luiz dá um detalhe, por detalhe, a reencarnação daquele espírito, né? É claro que ali é especificamente a reencarnação do Sigismundo. A lei da reencarnação, ela é geral para todos, ela tem uma lei geral, mas acontece que para cada indivíduo, né, não existe duas encarnações iguais. Então, para cada indivíduo, a lei age de uma forma específica, para cada indivíduo. Porque vai entrar aí o problema dos pais, o problema do espírito que está reencarnando, a sua condição espiritual, tudo isso vai influenciar no momento da reencarnação. Mas existe uma lei geral de reencarnação, né? E quando os espíritos ditaram a Kardec, eles procuraram trazer o assunto para a classe mediana das pessoas do planeta Terra, né? O mais geral que existe. Casos específicos, casos mais assim difíceis, mais raros, como digamos assim, mais raros, eles não entraram em detalhe. Eles queriam passar o ensinamento. Isso é o que a maioria, o que a mole humana vive.
Então era nessa parte aí que eles procuram trazer as explicações gerais sobre a reencarnação. E essa encarnação geral diz o seguinte, que o espírito, quando ele reencarna, ele se liga ao corpo que ele vai usar durante a sua encarnação no momento da concepção, no momento em que o espermatozoide está procurando o óvulo lá, quando ele há a fecundação, então ali há a ligação do espírito com aquele corpo. Mas essa ligação ela é muito tênue no começo. O espírito já entra num tipo de perturbação e tal, mas aquela ligação é muito tênue ainda. Aquelas células vão se multiplicando e à medida que ela vai se multiplicando, vai aumentando a ligação, né? E quantos trilhões de células que nós temos no nosso corpo? Até que um feto seja formado, são trilhões de células ali que foram desenvolvendo, né? Fazendo essa ligação do espírito que está encarnando com o corpo que vai receber aquele espírito. E essa ligação se dá perispiritualmente, né? Perispírito da pessoa do espírito está encarnando com o corpo daquele que ele está formando no ventre da mãe. E nós sabemos que a reencarnação, ela não se completa no momento do nascimento. Quando a criança nasce, o espírito ainda não está totalmente ligado àquele corpo. Porque, vamos entender bem, o amadurecimento do corpo humano ele é muito lento ainda. Existem outros planetas mais evoluídos que a parte da infância e essas partes assim, intermediárias que nós vivemos, elas são mais curtas. Mas como nós já somos espíritos ainda que não temos muita evolução espiritual, nós necessitamos desse tempo de amadurecimento, né? Porque o espírito não comporta uma rapidez muito grande. Ele tem que estar dentro do compasso dele, dentro do espaço dele, dentro do tempo dele. E a maioria dos espíritos encarnados da Terra estão inseridos nesse contexto aí. Então, logo após o nascimento, o espírito não está completamente ligado ao corpo. Você vê que uma criança ela vai desenvolvendo e a própria biologia sabe que precisa um tempo para que aquele corpo desenvolva, para que aquele corpo apresente a sua estrutura completa, né? Tem glândulas que ainda estão desenvolvendo, né? Uma porção de coisa do corpo da criancinha que ainda não está ativa. Só com o tempo. E aquilo vai sendo amadurecido pouco a pouco, né? Aos 7 anos, fecha-se um ciclo. Aos 14, fecha um outro ciclo. E mais ou menos aos 20 e poucos anos, 21 anos, 18 anos, é o terceiro ciclo. Que aí sim, é quando aparece a puberdade, né? 17, 18 anos, 19 anos, aparece a puberdade, aí é que o espírito o corpo já está totalmente amadurecido, já está pronto, o espírito já pode se manifestar com toda a sua pujança. Antes, ele era contido pelos órgãos, que ainda não estavam desenvolvidos o suficiente para ele externar essas ideias. Porque muitos sentimentos, muitas sensações que ele queria externar, ele não conseguia, porque o corpo humano ainda não tinha aqueles órgãos para externar esses sentimentos. Não estava ainda suficientemente desenvolvido para externar esses sentimentos. No momento que o corpo está completo, que já completou, amadureceu todos os órgãos, está tudo amadurecido, aí ele já está senhor de si, ele está cavaleiro da situação para poder se manifestar. E essa ligação, ela vai ser, como nós falamos, vai ser aos poucos. Não é? Nós não conhecemos. Agora, por que eu estava falando quando a gente fala do geral? Porque existem certas situações especiais. Crianças que desenvolvem com uma rapidez muito grande, crianças precoces, que a gente conhece um bocado de casos de crianças precoces, que cedo já estão, né? Isso tudo está ligado à necessidade do espírito, né? E à condição que o espírito tem para poder conseguir fazer isso. Sem essas condições necessárias, ele vai ter que passar por todas aquelas fases que a maioria da humanidade, que a maior parte, quase que, digamos total, mas existe uma parcela, de uma forma que é pequena, que foge a essa regra, mas a maior parte da sociedade, a maior parte da humanidade tem que seguir todas essas fases do amadurecimento do corpo espiritual. É aí que nós dizemos que é a infância. Entendeu? Então nós fizemos esse preâmbulo, agora, como nós já falamos aqui, dos obstáculos que a matéria e o corpo exige, vamos continuar na nossa pergunta na 381.
Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu envoltório corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço existe entre ele e o corpo. Essa perturbação, ela se dá com todas as almas que desencarnam, né? Tanto as crianças quanto os adultos. Existe aquele período de perturbação, a influência ainda que ele traz do corpo material, que só com o tempo ele vai se desprendendo dessas impregnações que ficam ali presas no corpo, no perispírito. E é como se fosse mesmo uma transição. Quando existe uma transição, quando reencarna, para que ele possa ter realmente o controle total do corpo, também no desencarne ele tem que se desencarnando, ele tem que, por isso já diz, desencarnar, né? Começar a perder aquelas forças que a matéria, que a carne exerceu sobre o espírito. Ele tem que ir se desligando devagarinho. E às vezes tem espírito, e esse tempo não é igual para todos, né? Uns podem levar mais tempo, outros menos. A criança é a mesma coisa, ela estava ligada a um corpo, né? Mas acontece que a gente tem que... Aí vamos levar em conta o seguinte, que essa ligação material, quando ela apresenta, quando ela tem menos tempo, por exemplo, uma criança que desencarna logo assim que nasce, né? O corpo material dela ainda está bem, com pouca ligação. Naturalmente que esse tempo de volta à normalidade do espírito vai ser mais rápida, né? Se ele levou mais tempo encarnado, se ele completou, por exemplo, o primeiro ciclo, que é os 7 anos, mais ou menos, ele já vai ter mais dificuldade para poder, porque estava mais preso à matéria do que o outro que desencarnou logo assim que nasceu. Se ele já é um pré-adolescente, até mais ainda, até chegar à adolescência e à maturidade, aí a matéria o homem está muito mais preso à matéria ainda. Então ele só vai conseguir readquirir esta lucidez no momento em que ele se encontrar liberto da influência da matéria. Durante a infância, a pergunta 382, durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Aqui diz, não, esse estado corresponde a uma necessidade e está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da previdência. É um período de repouso do espírito. Então, o espírito, quando ele está encarnado nessa época, ele não sente nenhuma empecilho, nenhuma incômodo, porque o seu corpo não está apresentando ainda total desenvolvimento. É uma coisa natural, porque faz parte da encarnação, faz parte da vida no corpo material. Então a criança passa a ter nessa fase uma fase tranquila, normal, né? Ela não fica constrangida porque ela está sendo manietada ali por aquele corpo ainda, que ela não pode se manifestar. Ela também está num estado de perturbação que vai desenvolvendo juntamente com os órgãos, juntamente com o corpo. Então não é penoso para um espírito ser criança, né? Se comportar como criança, ter esse comportamento como criança. Qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante este período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-la. Então, nós nascemos para evoluir, nós encarnamos para progredir espiritualmente, para evoluir. E nós temos que adquirir conhecimentos que vão nos ajudar no nosso progresso. Nós temos que transformar, às vezes, sentimentos, temos que... É uma fase de aprendizado, né? Aqui na Terra. E nesse período da infância é o momento melhor que tem para o espírito se renovar, para o espírito mudar alguma coisa,
se amoldar a novas ideias. É o período da infância. A gente mesmo não fala, né? É muito comum no meio da gente. Não, agora eu já estou muito velho para estudar, agora meu cérebro já não comporta mais isso quando chega já na idade já da velhice. Então, por quê? Porque o corpo já está gasto, já está cansado. Agora, quando você é criança, não. Quando o espírito ainda é um corpo infantil, ele tem, os órgãos dele tá se desenvolvendo, já está trabalhando ainda para se formar. Então é um período bom para encaixar coisas novas, para trazer ideias novas, modificar sentimentos negativos em sentimento positivo. É um período importantíssimo na vida do espírito. Por isso que a infância é longa na Terra. O espírito precisa desse período. Nos outros planetas mais evoluídos, a infância é curta, mas aí só é em um planeta onde os espíritos já são muito mais evoluídos do que os espíritos que encarnam na Terra. Então esse período é um período importantíssimo para nós desenvolvermos as nossas potencialidades, modificar os sentimentos, ideias, né? Renovar, progredir, aprender. É muito importante esse período. E aqueles que são incumbidos de modelar o caráter das crianças, dos adultos, e aproveitar essa fase para que possa imprimir no caráter daquele espírito que está nascendo coisas novas, coisas boas, que possam renovar, que possam trazer progresso para ele. Pergunta 384 é a seguinte: por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Para estimular o interesse da genitora e provocar a cuidade de que a abster. Os cuidados de que a abster. Não é evidente que se manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis. Admirais, pois, em tudo a sabedoria da providência. Então, a criança, ela chega, ela chora, ela faz aquela coisa toda, porque ela ainda está frágil, ela não tem aquela condição, ela está em estado de perturbação, o espírito está em estado de perturbação, não está com lucidez, não é? Ele está tendo aquele choque com a vida material. Imagina, né, acostumado ali, naquele lugarzinho ali fechadinho, dentro do útero, e depois sair para o ar, né, sair para fora, para o meio ambiente, né? É um choque, é o primeiro choque que o espírito tem quando reencarna, né? O primeiro é na fecundação, depois, quando ele nasce, que é aquele choque de encontrar o mundo exterior. E é necessário que assim seja, que a criança chore, que chegue frágil, que chegue com necessidade de muita proteção, porque tanto é que se uma criança nascer, né, no momento de nascer, pegar ela, botar do lado, e ninguém só dar comida, não tratar, a criança falece, a criança morre. A criança necessita de carinho, necessita de proteção, necessita de aconchego, necessita de tudo, cuidados extremos, para que ela possa sobreviver. E isso já está no próprio instinto. Os animais têm esse instinto e o ser humano não deixa de perder o instinto quando ele progride, mas ele, além da inteligência e do desenvolvimento do conhecimento, da inteligência e da razão, ele também ainda traz o instinto. E isso é muito importante, porque quando você vê naquela criança aquele ser indefeso, aquele ser chorando ali, você vai tocar na pessoa, vai abrir o coração, o sentimento, né, de que aquele serzinho frágil está precisando de proteção, de ajuda. É o que acontece com as mães, né? Que querem logo amamentar os filhos, tem aquele sentimento de alegria porque está nascendo mais um filho. E ele também não tem, ele também, já pensou se uma criança quando nascesse já vinha trazendo todas as suas ideias, né? Já tivesse sensação de raiva, de ira, de alegria, de tristeza, não ia despertar a mesma sensibilidade que desperta nas pessoas quando ela se apresenta daquela forma frágil, simples, né? Que toca a todos. Quando uma criança nasce, não é só o pai ou a mãe, não é só a mãe, mas todas as pessoas que cercam aquela criança, a família inteira. Eu me lembro que na minha casa, eu tenho uma família muito, muito grande, tenho muitos sobrinhos mesmo. Cada sobrinho meu que nascia era uma alegria, era uma festa em casa, né?
todo mundo ficava contente, os tios, os avós, o pai, a mãe, os primos, era uma alegria danada. Quando a mulher chegava da maternidade para a criança, era um acontecimento, né? Quer dizer, o ser chegava ali com aquela fragilidade dele, despertava sentimento no coração de todos, as pessoas ficavam... É uma beleza realmente, a gente sente isso quando a gente vive. E a criança, quando está crescendo, né? Naquela sua inocência que ela traz, uma inocência, claro, mas a gente sabe que é um espírito antigo, mas ela apresenta, ela tem um comportamento de inocência, né? E aquilo tudo também encanta as pessoas. Quem não gosta de brincar com uma criança, né? É muito bom. E a gente tem essa coisa, então é necessário que isso aconteça. E é nesses momentos, né, que muitas das vezes a pessoa tem que usar para poder moldar o caráter dessas crianças, né? É o que a gente fala com as crianças, a gente acha muito bonitinho e tal, mas você não pode fazer isso. Olha, chegou agora nesse horário, você tem que começar, já está na idade de você ir para o jardim da infância. Agora já está na hora de você ir para a escola, para a primeira série. Agora já está na hora de você aprender isso, aprender aquilo. Aqueles que já... Uma coisa muito importante que a criança precisa e que muitas das vezes as pessoas negligenciam é o princípio religioso. Não precisa ser aquela região específica, mas incutir no coração da criança, no sentimento da criança, o sentimento de religiosidade. Isso é muito importante, né? Fazer a criança aprender a orar, né? Falar de Deus para a criança, claro que na linguagem da criança, que ela vai entender. A gente pensa que a gente fala aquela linguagem, a criança não entende, ela entende muito mais do que a gente acha que ela está entendendo. Então, nesse momento, é muito importante que procure despertar na criança o sentimento de religiosidade, né? E é o que a gente faz, às vezes, quem é espírita, leva para a evangelização, para a escola de evangelização, quem é da igreja evangélica leva para as reuniões do estudo da Bíblia, e assim vai, é nessa hora, é nesse momento que você vai formar o caráter daquele indivíduo. E muitos dos pais, às vezes, negligenciam isso, né? E tem que ter esse cuidado para poder não perder essa fase, não perder esse período que é tão importante, né? Eu, graças a Deus, tive, né? Porque eu nasci numa família espírita, minha mãe, muito criança, muito pequenininha, já estava indo para a evangelização, estudando, né? A minha família é uma família muito pobre, mas como eu falei aqui, ó, era uma alegria muito grande quando chegava alguém na família. Mesmo que aquela família pobre, simples, era uma alegria muito grande. Então, procurava passar para a criança esse valor de família, esse valor do amor, da fraternidade, da convivência, não é? Porque aí nesse momento, quando você consegue mudar o caráter das pessoas, do indivíduo ainda que está atrasado, que está precisando desse contato, né? De ouvir essas coisas, de viver essas coisas, não só de ouvir, mas de viver, né? Porque você nasce num lar religioso, que tem a religiosidade, você vai viver essa religiosidade naquele lar. E isso é muito importante para o espírito, é uma fase importantíssima da infância. Então, por isso, o choro da criança é muito importante, né? Imagina se uma mãe pegasse uma criança e já visse nela ali aquele indivíduo, né, adulto, não ia ter o mesmo carinho, a mesma dedicação, o desprendimento que tem para cuidar. Então, a natureza é sábia, né? Tudo que ela faz tem um quê de sabedoria do Criador, né? Então é muito importante essa fase. Por isso a criança chora quando nasce. A pergunta 385. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Até falamos isso atrás, mas vamos ler a resposta. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem os que foram, nem o que serão. Contudo, afeições lhes tendes, as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos. Consagra seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro.
Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência, que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. Aí o Kardec, os espíritos, então, desenvolvem essa pergunta. Ela tem uma resposta longa. E eles vão, então, dissecar essa pergunta do Kardec, responder ponto a ponto a pergunta dele. As crianças são os seres que Deus manda às novas existências. Então, as crianças são espíritos que estão encarnando para novas existências. Para que ele não possa imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Então, para que possa ser mais fácil a entrada na vida material, para a nossa vida aqui na Terra, ele dá aquele período da infância, da inocência, para que seja mais branda a volta, não seja tão agressiva, né? É como se fosse um abrandamento mesmo. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inocência. E mesmo no meio das crianças a gente pode ver que existem crianças diferentes, né? Tem crianças que já desenvolvem sentimentos de crueldade, tem crianças que já desenvolvem sentimentos, né, malsãos. Já tem outras que são mais calmas, passivas, pacíficas. Retrata o próprio espírito que está ali reencarnado. Mas na fase da infância, nós nivelamos quase que todas elas, né? Nós tratamos iguais, porque como elas estão envolvidas pela capa da inocência, a gente releva. A gente vai procurando aproveitar, até o momento de que a gente aproveitar, né, quando a criança apresenta algum assim, dificuldade no caráter, procurar, naquele momento, procurar corrigir. É muito importante, não é? E por isso Deus dá essa coisa da inocência, para você poder ter tolerância, não é? Porque muitas das vezes você fala, uma criança faz uma malcriação, uma criança faz uma coisa com você releva, porque o que você quer que você falar? É uma criança. Agora, se é um adulto, você não releva. Então é isso aí. Então, tem criança que tem bons pendores, bons sentimentos, e tem outros que já começam a despontar aquelas coisinhas negativas. E nessa hora, então, é a hora que a gente tem que procurar ajudar. Mesmo envolvido na capa da inocência, nós não sabemos quem é aquele espírito que está ali. Quando ele nasce, a gente não sabe se ele é um espírito elevado, se ele é um espírito atrasado, se ele é um espírito, qual vai ser, o que ele vai ser, o que ele foi, o que ele será. Quem sabe? É uma incógnita. Um pai que não recebe um filho no colo, ele recebe, é uma incógnita para ele não sabe o que vai acontecer com o filho. Agora, o que vai partir dele, o desejo grande de se dedicar àquele ser, de trabalhar aquele ser no sentimento positivo, que é o trabalho da paternidade, da maternidade, da paternidade, daqueles que os cercam, dos familiares mais próximos, né? Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem que deveriam ser e não o que são. O consequente castigo exclusivamente sobre ele recai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também, e sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Né? A gente vê a fraqueza do espírito, caracteriza, que internece a pessoa, e a pessoa, aquilo que eu falei, se eu fosse já mostrar um caráter adulto, uma pessoa não ia despertar na pessoa, né, o mesmo sentimento. Ora, esse amor se enfraquece grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais se lhe dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Para sua mãe, o filho é sempre um anjo, né? Tem até um ditado que diz. Então, às vezes o espírito é atrasado, mas para o pai ele não é. Está vendo ali a criança, aquela criança, para ele inocente ainda que está ali, porque não está se apresentando tal qual é ainda. Desde que, porém, os filhos não mais precisam de proteção e assistência, que eles foram dispensados durante 15 ou 20 anos,
surge de um caráter real e individual em toda a sua nudez. É quando a pessoa aparece a puberdade, aparece aquela fase do amadurecimento, como eu falei, do corpo material. O espírito está com tudo para poder fazer tudo que ele quer, tudo que ele tem dentro dele de conhecimento, de sentimento, e aí começa, né? Aí vai depender também, porque muita coisa que ele aprendeu, ele modificou, ele trazia de vidas passadas, que ele trazia dentro dele de negativo, ele também pode ter modificado muito com o aprendizado da família e já ter uma pessoa diferente. Esse é o objetivo, né, da encarnação. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve oculto. É verdade. A gente for analisar o jovem depois de uma certa idade, a gente vai ver que muitas coisas que não apresentavam na infância, agora já vai apresentar, e bem claro, né, para nós. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem o coração puro, facilmente lhe apreende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares, possivelmente, nasçam crianças cujos espíritos vêm dos mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-vos como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos. Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto é, passando pelo tamiz da infância? Quer dizer, Deus usa aquela oportunidade para poder o indivíduo entrar, né? Porque se a gente visse, como estava falando no começo, pessoas já contrárias às nossas ideias, pessoas que fossem perturbar o ambiente, a gente já começava já precavido contra aquele espírito. Mas como ele passa pela coisa da inocência, é um período, né, que ele tem a oportunidade para poder encarnar. Nesta se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, toda a variedade de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis no estado em que é uma espécie de infância, entre nós, novos irmãos. É aquilo que eu falei. Quando a gente encarna, é um espírito de perturbação, um ambiente novo para nós, quando nós desencarnamos também. Imagina que nós desencarnamos agora, onde que nós vamos? Como é que é lá? A gente sabe. A gente sabe para onde a gente vai. Sabe? O espírito, como disse Jesus, o espírito sopra onde quer, ele não sabe para onde ele vem nem para onde ele vai. Não é isso? Então, realmente, isso é uma vida nova para nós. Por isso que a doutrina espírita vem para nós, para explicar isso. A gente poder ter essa compreensão, esse entendimento e se adaptar melhor, mais rapidamente às novas situações. São novas situações. O espírito está sempre numa aventura de sempre novas situações. Porque para cada período de evolução você tem um período novo de aprendizado. É estágios, não é? Ao volver da existência extraterrena, ignoreis os hábitos e os costumes, as relações que se observam neste mundo, para vós, novo. Chega aqui, vivia no mundo espiritual, vem viver aqui é um mundo novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar. Linguagem mais vivaz do que é agora o vosso pensamento. Olha, o espírito, quando está desencarnado, né, ele começa a ter um comportamento diferente, o ambiente é diferente. Os espíritos falam que, porque aqui na Terra a gente enxerga com o olho, mas o espírito enxerga com a ponta do dedo, com o dedo do pé. Quer dizer, as sensações elas estão no perispírito todo. Não está localizada como no corpo material. A fala já não é mais como a nossa fala arrastada aqui, difícil de falar, as palavras, os idiomas, a linguagem. Já é uma linguagem mais fluente, muito mais rápida. Então você tem que se adaptar a tudo isso. É uma adaptação quando nós desencarnamos, né? A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Aquilo que nós falamos, o espírito quando reencarna, né? Ele saiu do mundo espiritual que tinha
uma sensação diferente, um mundo diferente, para entrar no mundo material aqui, para aprender, para desenvolver, ele vem para se adaptar e com o objetivo de se melhorar, de desenvolver mais ainda suas potencialidades. A delicadeza da idade infantil os torna brando, acessíveis aos conselhos, das experiências dos que devam fazê-lo progredir. Nessa fase é que se lhe pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Nós já falamos disso. Essa fase é a fase importante. Tal dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de prestar contas. Vamos ter preocupação, vamos nos preocuparmos mais com nossas crianças. Porque isso é uma missão. Não só dos pais, não, mas de todos que cercam as crianças. Nós temos a responsabilidade de ajudar no progresso das almas que chegam na Terra, né? E vamos aproveitar essa fase para poder ajudar. Quando a gente dedica uma escola de evangelização, quando a gente procura ajudar as crianças a desenvolver as suas potencialidades, nós também estamos participando disso. Assim, portanto, a infância não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis de Deus, que a lei de Deus estabeleceu e que rege o universo. Então, isso tudo está ligado dentro de uma lei divina, de uma lei de progresso, uma lei de desenvolvimento. Agora, uma coisa interessante que eu queria falar aqui, quando no início do estudo, falou que a criança chega no mundo espiritual e retorna, chega lá consciente, não é? Mas acontece que tem uma parte, num livro do André Luiz, que ele fala que ele vai no lugar e vê crianças no mundo espiritual. Peraí, criança no mundo espiritual. E se comportando como criança mesmo. Eram crianças. Né? Aí ele ficou, como é que pode? Se esse espírito estava encarnado na Terra, num corpo material, agora chega aqui, é uma criança, como é que pode? Ele não é um espírito já velho, já não é um espírito desenvolvido, não é um espírito coisa. Aí é que vai entrar, como eu estava falando no começo, o estudo, geralmente, a doutrina espírita, ela fala do geral, 99%, talvez, 98% da humanidade, mas tem lá uma parte ínfima de 1%, 0,5%, uma parte bem pequena mesmo, que muitas das vezes não entra nesse ensinamento geral, que são as exceções, né? Então, como é que apresenta essas crianças no mundo espiritual? Elas se apresentam como criança. Aí, nós vendo uma live na internet, veio uma explicação de uma psicóloga que ela diz o seguinte, que a ligação do corpo material, do corpo espiritual, do espírito, com o corpo material, como nós falamos, tem aquelas fases, aqueles períodos. E cada período daquele vai apagando um pouco o que o espírito tem e vai aproximando ele da nova encarnação, né? É aquele negócio, ele está no meio ali. Se o espírito desencarna num período em que ele ainda é muito novo, digamos, acabou de nascer ou está ainda no útero, mas porque a reencarnação começa com a fecundação, né? Então ele já está lá com alguns meses já de coisa, que ele desencarna, que ele larga o corpo material, que a mulher aborta e o corpo morre, ele volta imediatamente ao que ele era antes, porque a ligação é muito pequena. Então ele volta até aquela personalidade que ele tinha antes, aquele ser que vivia antes. Se a gestação avançou mais um pouco, se esse corpo avançou mais um pouco no tempo, a ligação já é maior. Então tem um certo período que essa ligação fica presa naquela encarnação que está ali, do espírito, perispírito, fica ali preso ainda naquelas impressões daquele período de criança. E pode acontecer de quando desencarnar, ela não completou tudo, mas também não está tão afastada assim, já está bem comprometida com aquela reencarnação. Ela volta no período, para o mundo espiritual como criança.
Mas é claro que aí esse período para que ela possa voltar à lucidez é muito maior. Ela vai ter que passar por um processo muito longo, vai ter que viver aquele período de adaptação, porque são espíritos ainda que se apresentam como criança, né? E o muito importante também, nós vimos lá na explicação da nossa irmã, ela dizia o seguinte, que a encarnação dos espíritos na Terra, ela se dá da seguinte maneira: os espíritos que ainda estão na fase muito atrasada, ela voltou do tempo e foi lá na época em que as primeiras encarnações do homem na Terra, as primeiras encarnações. Nós temos muito mais a ação da matéria que do espírito. Nós somos totalmente dominados pela matéria. Tem pouquinho do espírito ali, da condição do espírito. Conforme ele vai avançando no progresso, vai aumentando a capacidade do espírito e ele vai sendo menos materializado. Isso aí é grauzinhos leves, bem pouquinho, porque você vê, ó, a nossa evolução leva milênios para se completar, não é isso? Milênios. Quando ele chega no meio, no meio dessa, porque ela faz assim, ela faz um retângulo, né, e corta o retângulo numa parte e na outra. Aí formam dois triângulos, né? Dois triângulos opostos. Aí o que acontece? No início, aquela parte maior é a material. Aí ele vai subindo. Quando chega no meio da folha, no meio, ela tem 50% de matéria e 50% do espírito. Já desenvolveu 50% já daquela faixa de aprendizado. Daquele grupo de espíritos que estão ali, como digamos, aqui na Terra, né? Quando ela passa daquela metade para cima, já começa a ter mais a presença do espírito que da matéria. Ele está bem mais desmaterializado. Ele vai se desmaterializando, né? A evolução é isso. O que é a evolução? A evolução é você se desmaterializar. É você se espiritualizar. Quando você se espiritualiza, você se desmaterializa. Você se afasta da matéria e cresce como espírito. Aí, passando dessa fase, mais para frente, ele vai ter mais a presença do espírito do que a presença da matéria. Ele passa a dominar a matéria. Quando chega a uma fase muito avançada mesmo, já está lá em cima, quase chegando no ápice, que é o máximo da evolução aqui, para nós aqui encarando na Terra, dos espíritos no mundo aí, ele passa a ter uma capacidade maior, espiritual, muito maior do que a material. Aí ele passa a superar a matéria. Então, o que aconteceria, por exemplo, com uma criança que desencarnasse, que fosse um espírito muito evoluído? Ora, ele tem controle da matéria, ele imediatamente ele volta à sua condição espiritual normal, né? Quando nós falamos aqui da volta do espírito à vida espiritual, nós não falamos aqui, por exemplo, que o período de perturbação, quando o espírito chega no mundo espiritual, está ligado à evolução espiritual. Se o espírito é mais evoluído, quer dizer, que ele tem mais espiritualidade, menos materialidade, esse período vai ser curto. Nós temos até o exemplo do Samson, que por algumas horas depois do próprio velório dele, já estava apresentando toda uma lucidez, porque era um espírito que já superou a matéria, ele era um espírito espiritualizado, ele já podia dominar a matéria. Então, quando acontece isso, por exemplo, se acontecer num período de uma criança, ela já domina a matéria, então ela volta imediatamente à sua condição de espírito esclarecido, espírito de lucidez, né? Não precisa mais daquele período. Porque quando a gente fala daquele período, nós falamos de nós, né, que estamos ainda nessa parte de baixo ainda da pirâmide, né? Nós estamos naquela parte de baixo, a parte mais... Então, é muito importante esse aprendizado para que nós possamos aproveitar as oportunidades que nós temos na nossa família, nos filhos que chegam, nos parentes, daqueles mais próximos, dos netos, daqueles que nós temos responsabilidade com eles, para que a gente possa ajudá-los a eles desenvolver as suas capacidades, seus desenvolvimento, né? E procurar dedicar a todas as crianças. Todas as crianças merecem a nossa proteção, o nosso amparo, merecem a nossa dedicação, né? É muito importante que a gente veja isso. Quem não se internece com a criança, né? É muito, muito difícil ver uma pessoa que não gosta de criança. Pode até acontecer. Mas a maioria, né, esmagadora das pessoas se internece com a criança.
Então, meus irmãos, eu queria agradecer a todos vocês pela paciência de me ouvir e pedir que procure estudar também as lições, pegar o livro, meditar sobre os ensinamentos, ver as experiências que está vivendo, porque o aprendizado sem a aplicação, né, não vai resolver. Nós precisamos estudar, sim, é muito importante. Mas o mais importante ainda é quando nós estudamos e depois da posse do conhecimento nós passamos para a prática, aplicamos esse conhecimento. Né? Tá? Então, nós agradecemos a todos vocês e vamos fazer a nossa prece de encerramento da nossa reunião, agradecendo a Jesus, a Deus, por tudo que temos recebido. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, de amor e bondade, agradecemos por esta oportunidade de aqui podermos desenvolver, Senhor, esse ensinamento, esse esclarecimento da espiritualidade, para que possamos aproveitar as nossas oportunidades que temos neste mundo, Senhor. Estamos aqui para progredir, que através da posse desse conhecimento possamos partir para a prática, Senhor, procurando praticar tudo aquilo que aprendemos. E na noite de hoje, que estudamos sobre as crianças, pedimos por todas elas, que todas elas sejam envolvidas e amparadas. E aquelas que estão sob a nossa proteção, podermos dedicar o máximo de nossa boa vontade, de nosso amor, de nossa fraternidade para com elas. Porque é uma oportunidade que temos de ajudar um irmão na senda do progresso. Obrigado por tudo, te pedimos por todos indistintamente, pelos nossos irmãos, pela nossa casa, por todos aqueles que ouviram a nossa live, enfim, Senhor, por todo o nosso mundo. Que a tua paz, que o teu amor nos envolva, agora e sempre, que assim seja. Agradeço ao expositor de hoje pela belíssima palestra, né? E vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Peço a Nise agora que toque a música do passe, que é a preparação para o passe à distância. A espiritualidade trabalhará de acordo com a necessidade de cada um e com a fé. Né? Então, Nisa, por favor, toca a música do passe. Belíssima música, realmente é uma preparação, é um passo à distância. Agora eu peço aos nossos amigos da SEIP, as passistas, que orem nesse momento pelos doentes que estão nos hospitais, que estão em casa se recuperando e os que estão em nossos corações, né? Ricardo, por favor, sobe a nossa prece, por favor. Obrigada. Assim como nas colônias espirituais, nós, às 18 horas, oramos também pelos nossos doentes, pelo nosso planeta,
por todos aqueles que estão necessitados de oração, pelos que estão nos leitos dos hospitais ou estão em casa se recuperando. Senhor Mestre Jesus, peço nesse momento, Senhor, que o Senhor ampare todos esses doentes, que a falange Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, possa dar intuição aos médicos para dar o remédio correto e o consolo aos nossos doentes. Deus, consola os humildes e dá força aos aflitos, que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte ao lado de cada lágrima.
assim terminamos mais uma quarta-feira. Ricardo, algum recado? Obrigada a todos, boa noite, fiquem com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.